falar um assunto sobre valores que estão perdidos, que nós precisamos voltar a praticar novamente. Eu queria ler com você 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 3. A Bíblia diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Olha aí, eu queria falar com você nessa noite a respeito de valores, principalmente valores cristãos. E eu queria que você ficasse muito assim à vontade para a gente compreender o que eu quero passar para vocês. Eu estive esses dias vendo alguns vídeos sobre os absurdos que acontecem na igreja brasileira, principalmente na igreja evangélica. Absurdos que, quando nós que já somos crentes há muito tempo, aí quando a gente vê, a gente fica: o que é isso? Por que está acontecendo isso? Né? E muita coisa mundana entrou na igreja devido a algumas coisas que eu vou falar para vocês. Então deixa eu falar alguma coisa. Os valores éticos, morais encontrados na Bíblia, eles são absolutos e insubstituíveis. São absolutos porque estão fundamentados na palavra de Deus e na vida de Cristo. Você já leu uma palavra que diz assim: seguindo as suas pisaduras, que era onde Jesus pisava, que nós temos que pisar também. Vocês viram que nós lemos no começo Eclesiastes capítulo 5: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Que nós fomos chamados, meus irmãos, e aqui eu quero que você compreenda que até não ter Cristo na vida, nós somos criaturas de Deus. Mas depois que cremos em Cristo, a Bíblia vai registrar que deu-nos o poder de serem chamados filhos de Deus. Agora, não mais criaturas, agora filhos. Pertencemos a Cristo, somos de Cristo, fomos comprados pelo seu sangue. Então, o cristão, o crente, ele tem que compreender que os valores que ele tem que viver, a sua conduta tem que estar baseada na palavra de Deus e na vida do Cristo. Amém? Preste atenção a isso. Normas ou princípios morais que orientam a conduta das pessoas, são esses valores. A palavra valor origina-se do latim e significa ser digno. Valores, no contexto dessa palavra, refere-se aos princípios éticos, sociais, aceitos por uma pessoa ou grupo, isto é, ao comportamento humano e as suas regras e padrões. Atualmente, meus irmãos, tem havido na igreja ou na nossa sociedade uma inversão de valores. Inversão essa, a ética e a moral cristã, antes aprovada pela sociedade, vem sendo sistematicamente substituída por princípios amorais, mundanos. E a palavra de Deus estabelece os princípios éticos, as virtudes e valores necessários para a boa conduta
dos filhos de Deus. Não disse aqui que o crente tem que ser crente. Crente tem que ser crente. Quando disse assim que se prepare para entrar no céu ou encontrar com Jesus, você tem que estar preparado para isso. Com vida na presença de Deus. A inversão dos valores cristãos, meus irmãos, ela tem causas. E é bom que você preste muita atenção a isso. Ela tem causas. E quando nós ouvimos noticiários, jornais, revistas seculares, constatamos que o quanto os valores éticos e morais cristãos têm sido desprezados pela sociedade pós-moderna. Esse pós-moderno, meus irmãos, não está lá fora, está aqui. Pós-modernidade, pós-moderno, eles estão aqui no nosso meio. Então vejamos quais as causas da inversão de valores. Primeiro, a ascensão do relativismo. O que é isso? Relativismo moral. Segundo esta teoria filosófica, não existe norma moral ou ética válida para todas as pessoas. Segundo essa filosofia do relativismo, as normas variam de cultura para cultura, de pessoas para pessoas, e cada um vive conforme as regras que estabeleceu para si mesmo. Assim, há uma ética para o cristão, outra para o ateu e uma terceira para o que nos quer, nenhuma dessas duas. Não existe, de acordo com esse pensamento mundano, normas, verdades ou valores que sirvam para todas as pessoas em todos os lugares. Você já ouviu alguém dizer assim: não, mas isso era antigamente. E a palavra de Deus não muda, de jeito nenhum. Ela é hoje sempre a mesma palavra. Não, mas isso é antigamente. Não, é porque o pastor é do tempo antigo. É 70 anos atrás que ele... Então é muito antigo. Mas veja bem isso. Segunda coisa, meus irmãos, a inversão de valores. Isso acontece também por causa da manifestação social do pluralismo, né? O pluralismo reconhece que há uma multiplicidade de cultura. E nós, cearenses, a nossa cultura está sempre mudando, porque a gente vê as coisas de fora que acontecem lá, no outro país, e traz para cá, e lá de São Paulo para cá, e as culturas é mais ou menos assim que vai acontecendo. Então, veja bem, a multiplicidade de culturas, religiões, posições, éticas, morais, conflitantes, essa doutrina do pluralismo, essa doutrina filosófica, todavia, diz que essas posições contraditórias podem coexistir, como se cada uma delas trouxesse uma parte da verdade. Ou é a mesma coisa que diz que você... Não, mas você não pode ser assim, porque a palavra de Deus... Não, mas eu estou aqui, não preciso de eu estar todo o tempo assim como vocês estão... A verdade que ela, para ela, é isso. Então, veja bem, diz ainda sobre o pluralismo, que assim a verdade encontra-se em cada sistema religioso, filosófico ou moral. Então, segundo esse pensamento, o cristianismo traz uma parte da verdade, o budismo traz outra parte da verdade, né? E assim sucessivamente. Segundo o pluralismo, assumir e respeitar diferentes valores em uma sociedade em constante mudança é uma manifestação de empatia e tolerância com o outro. Porque eu vi uma placa no hospital dizendo que nós tínhamos que respeitar esse tipo de comportamento que está havendo agora,
que o homem pode ser mulher e a mulher pode ser homem. Ele pode não. Não fale não, senão você vai ser preso. Presta atenção a isso. Terceira coisa, o crescente mundanismo. O mundanismo, meus irmãos, ela faz oposição à igreja, aos valores cristãos. Você já leu Tiago, capítulo 4, versículo 4? Coloca aqui para mim ver aqui. Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meus queridos irmãos, eu às vezes fico muito triste quando olho para a igreja e vejo alguns absurdos que entram na igreja. Alguém disse que eu sou muito legalista, e não sei se na minha cabeça está esse legalismo. Eu procuro ter reverência a Deus, e quando vim para a casa de Deus, eu gosto de me aprontar para vir para a igreja, de vir com a roupa melhor, de ser o melhor para Deus. Porque algumas pessoas gostam de colocar uma roupa melhor quando vai para um casamento. Até elas alugam vestidos caríssimos para ir para esses locais. O melhor local ainda é a presença de Deus. Que nós devemos nos aprontar como a noiva de Cristo. E tudo que nós tivermos de melhor, nós devemos fazer para Cristo. Eu vejo algumas coisas que eu fico, às vezes, chorando, e imaginando que, por eu ter nascido no ano de 1953, não vi essas coisas na igreja. E hoje a gente pode ver coisas que era reprovável acontecerem e achar que isso é normal. E não é normal, é mundanismo na igreja. Ele está em constante oposição à igreja, aos valores cristãos. A sociedade organizada e rebelada contra Deus tem estabelecido suas próprias leis sem a menor consideração aos mandamentos divinos. O que temos visto, infelizmente, é o sagrado e o religioso curvar-se ante o profano. Quero falar isso mais uma vez para vocês, com muita tristeza no meu coração, mas o pudor e o procedimento de muitas mulheres não condizem com a fé que elas dizem ter. Porque ser cristão é diferente. Ser cristão, meus irmãos, é dar exemplo de Cristo, é viver a vida de Cristo, é deixar os padrões mundanos e viver a palavra de Deus. Por isso, nós estamos vendo isso, o sagrado e o religioso curvarem-se diante o profano e o secular, até mesmo em certas denominações evangélicas. Isso é terrível e não pode estar acontecendo com a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Os valores cristãos invertidos. Há uma lista considerável de princípios bíblicos que não apenas foram desvalorizados, mas ultrajados pela sociedade pós-moderna. Porque
quando nós olhamos quanto ao casamento, preste atenção a isso, quanto ao casamento, atualmente em algumas sociedades já se aceita o abominável, a união estável, a união entre pessoas do mesmo sexo. Mas você pode olhar na verdade e dizer assim, mas cada um, você está nessa lista de relativismo, do pluralismo. Então, casamento foi ultrajado, porque a palavra de Deus nos ensina outra coisa. Esse casamento entre pessoas do mesmo sexo é um atentado contra a palavra de Deus, a família e os valores cristãos. O Senhor instituiu e abençoou o homem e a mulher, lá no princípio, lá em Gênesis. Mas agora, meus irmãos, estamos vivendo numa sociedade pervertida. Coloque aqui, Romanos 1, 26, para a gente ler esse texto. Romanos 1, 26. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que os convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de invejas, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. A palavra de Deus, ela é enfática quando ela fala sobre valores. E isso, meus irmãos, a igreja tem que observar para não cair na cilada do diabo. Estamos vivendo um tempo muito difícil. A palavra de Deus diz que quanto aos que querem mudar a ordem natural da criação, serão amaldiçoados. A Bíblia é implacável neste caso. Vocês não sabem que isso está escrito, que eu vou falar, está escrito aí em 1 Coríntios. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 9 a 10. E quanto à família, a inversão que houve na família, as virtudes cristãs concernentes à família estão sendo substituídas por valores anticristãos, filhos que não respeitam pais. Isso é uma coisa que acontece nos nossos dias. Pais permissivos quanto à moralidade e a substituição do culto doméstico por entretenimento pernicioso. Eu tenho uma tristeza imensa quando eu vejo que os pais dessa igreja, as mães dessa igreja, acalentam seus filhos com o celular.
mesmo na hora do culto. Nossos filhos devem aprender a cultuar a Deus, não é a praticar e ver jogos em celular ou brincadeiras na hora do culto do celular. Isso é proibido. Somos negligentes nessa parte em educar os nossos filhos. Nossos filhos têm que aprender a serem crentes, e que quando eles chegarem na idade da razão, eles devem simpatizar e publicar sua fé, dizendo que Cristo é o Senhor na vida deles. Esses valores foram invertidos. Quanto à igreja, nesses tempos trabalhosos, muitas comunidades cristãs valorizam mais o ministério bem sucedido, aqueles que têm 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, que nós olhamos e ficamos estarrecidos. Valorizamos muito esses ministérios bem sucedidos, do pregador que é bem sucedido, do que a santidade e o testemunho que é dado por ele. E o que a gente tem visto aí de igrejas e pastores são escândalos por cima de escândalos. Isso é uma coisa que tem acontecido na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por que nós nos reunimos todos os domingos? Ano após anos, 20 anos que nós estamos nessa igreja, nos reunindo, cantando, louvando. Para quê? Nós temos, eu pelo menos na minha mente, temos a esperança de que um dia estaremos com o Senhor. E a Bíblia vai afirmar que Cristo vem buscar uma igreja santa, imaculada, sem defeitos, sem pecados. E parece que nós estamos cheios de pecados. Nós gostamos mais dos prazeres do mundo do que propriamente do reino de Deus. Gostamos mais das nossas brincadeiras, gostamos mais de futebol, gostamos mais de passear, de viajar, do que trabalhar no reino de Deus. Parece que esquecemos disso. Me parece que isso fica em segundo plano, o reino de Deus em segundo plano. E o reino de Deus não pode ser segundo plano, ele é o primeiro plano. É primeiro o reino de Deus, depois é as outras coisas que vão ser acrescentadas. Não podemos inverter esses valores. A ascensão do relativismo moral, a manifestação social do pluralismo e os valores cristãos invertidos são algumas causas da inversão de valores na pós-modernidade. Um dia, aqui nessa igreja eu vi vamos tirar um púlpito e colocar um tambor de óleo de 200 litros aqui no lugar do púlpito. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu tomei um choque. Não, mas lá na igreja falou que estava. Não, mas lá não, aqui não é lá. Aqui é outra coisa. E um dia eu ouvi um rapaz pregar e disse assim: sabe o que é isso? É tirar a autoridade pastoral da igreja, porque o púlpito é o lugar onde o pastor prega, e eles querem tirar a autoridade pastoral. Está repreendido em nome de Jesus. A igreja se prepara para entrar no céu. Os valores cristãos, eles estão pautados nas Sagradas Escrituras. Eles são opostos ao mundo. O que o mundo gosta, nós não podemos gostar. Nós andamos na contramão. Nós não podemos andar na mesma mão. Estamos andando na contramão do mundo. Enquanto cremos na existência de um só Deus,
cujas leis regem não apenas o universo, mas as nossas vidas, planos e vontades e cultura. A cultura mundana nega a existência do Altíssimo. Seus adeptos vivem como se o Senhor não existisse. Um dia o pastor estava pregando e tinha um ateu ouvindo a palavra. E ele disse para o pastor: não acredito em nada disso que o senhor falou. Nada. Tudo que o senhor falou aí para mim, não acredito em nada. Você falou de Jesus, falou de salvação, não acredito em nada. Aí o pastor olhou para ele: que bom, rapaz, a Bíblia fala de você. Fala mesmo? Fala. Vou abrir aqui, abre aí, Salmo 14. O que a Bíblia fala desse homem? Salmo capítulo 14. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e fazem-se abomináveis em suas obras, e não há ninguém que faça o bem. Disse o nécio: não há Deus. Deus está falando de você, que é nécio, que não sabe de nada. É como um jumento na sombra da igreja, não sabe de nada. Nécio. E assim, meus irmãos, essa sociedade não entende. Nós estamos aqui porque temos um objetivo. Nosso objetivo é os céus. Coloque-se na sua mente: nós estamos indo para a igreja porque queremos salvação, vida eterna. Coloque-se na sua mente. Nós não estamos aqui para falar apenas de que você vai ser bem sucedido, que vai ter muita saúde, que vai ter muito dinheiro. Não tem para falar disso aqui não. Nós queremos falar para a esperança da vida eterna, de Cristo Jesus. E as outras coisas, elas vão ser acrescentadas. 3 fundamentos. Os princípios cristãos possuem pelo menos 3 fundamentos básicos, que são universais, absolutos e imutáveis. Primeiro, esses princípios são universais. Os princípios de Deus, ele é o mesmo para o Ceará e lá no Japão, é o mesmo. Ele é universal. Os valores cristãos são universais por estarem fundamentados na moral divina. Nosso Deus é um ser moral. Seus atributos atestam que Ele é santo. Em todo lugar, em todo esse globo, os cristãos têm reverência a Deus como Ele é santo. Isso é universal. Em segundo lugar, Deus é justo. Ele é bom e verdadeiro. Portanto, o Senhor, o nosso Deus, Ele é o padrão moral daquilo que é santo, que é oposto ao pecado. Santo, oposto ao pecado. Daquilo, Ele é justo. Daquilo que é justo, Ele é oposto à injustiça. E tudo que é puro, justo e bom, e daquilo que é verdadeiro, Ele também é oposto à mentira. Às vezes falam isso para os judeus: olha, vocês são filhos do diabo. O diabo é o pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade. Jesus disse isso. Tudo que é puro, justo e bom e verdadeiro tem sua origem no caráter moral de Deus. Por conseguinte, os valores morais são universais, porque procedem de um legislador moral e universal. Nosso Deus é o mesmo, tanto aqui como em qualquer lugar, Ele é o mesmo. Segundo lugar, os princípios de Deus, eles são imutáveis. Não muda nunca, são imutáveis. Imutável é a qualidade de quem não muda. Não muda. Os valores cristãos são imutáveis, porque Deus é imutável, Ele não muda nunca.
Nele não há variação alguma. Ele não muda. Ele é o mesmo em todas as épocas. Suas leis se conformam ao seu caráter moral, pois ele é fiel. Portanto, devemos viver de conformidade da orientação da palavra de Deus. Os valores cristãos universal, absolutos e imutáveis se fundamentam no caráter de Deus e nos princípios das Escrituras Sagradas. O que é a igreja? O que nós podemos fazer? Seguinte: denunciar o pecado. Você já denunciou o pecado de alguém? Você já repreendeu o pecado de alguém? Denunciar o pecado é uma coisa que se deve fazer. Denunciar o pecado e os valores mudando. Nós não podemos nos conformar com a sociedade, meus irmãos, que está pervertida, que está atolada na mentira, no roubo, no crime, na idolatria, na imoralidade, na iniquidade. Talvez alguns de vocês sabem de quanto é grande a iniquidade aqui em Fortaleza, em Calcaia. E quando eu falo iniquidade, eu estou falando de todos os pecados sexuais. Vocês sabem que essa sociedade está pervertida. Eles não obedecem, nem conhecem, eles sabem de Deus, ou se sabem, fazem como quem não sabe. E isso, meus irmãos, é uma coisa que nós estamos vivendo nos nossos dias. Devemos, como igreja, denunciar o pecado com a palavra de Deus, confrontar os pecados, os princípios amorais antiéticos difundidos através de filmes, de peças teatrais, novelas, músicas e revistas. Meu querido jovem que está aqui nessa noite, meu irmão adulto, cuidado, porque o diabo, ele é astucioso, ele tem planos, projetos para derrubar o cristão. Que é preciso muita oração, é preciso estar na presença de Deus. As investidas do inimigo são fortes. E muito cristão tem caído nas malhas do diabo. Eu contei um testemunho aqui há muito tempo de um rapaz que se converteu. Quando a gente assistia cinema, porque ninguém tinha muita televisão em casa, a gente assistia cinema, né? Ia para os cinemas assistir cinema. Assistia cinema. Aí o novo convertido, muito ingênuo, foi assistir um filme. E lá onde ele foi, no cine, lá onde ele foi, estava passando um filme pornográfico. E ele foi vendo as imagens e foi se admirando. E a Bíblia diz que a consciência vem pelo olho. Entra no olho e manda informação para a mente. Rapaz, o outro crente velho que estava lá do outro lado da rua, se ele entrava, eu dizia: pastor. Aí ficou olhando de lá. E o cara ficou olhando, disse: eu vou entrar. Aí fui lá na bilheteria, pagou e entrou. Aí o homem foi lá no pastor: pastor, aquele novo convertido entrou lá no cine assim. O pastor: vem cá, vou lhe disciplinar 6 meses, porque você era para ter ido lá no ambiental, ter tirado ele de lá, ter falado com ele. Você não fez isso. Não vou deixar ele na comunhão, vou tirar você da comunhão. Para você aprender a ser crente cristão, que quando vê o irmão na beira do abismo, ir lá, estirar a mão e tirar de lá.
E é preciso ter muito cuidado, porque o diabo tem essas armadilhas. Então veja bem, o diabo, meus irmãos, eu vi esses dias também uma coreografia em uma igreja que não era coreografia, era cabaré, aquele negócio ali de capaz. E o pessoal estava com a Bíblia na mão, isso aí é coisa de Deus, não serve cabaré, um negócio desse. Está vendo que um negócio desse que é de Deus, rapaz? Deus abomina isso. Se fosse do tempo de Moisés, Deus mandava descer fogo, aquela bola de fogo que saiu correndo atrás dos homens e mata todo mundo aí. No nome de Deus, dançando uma música de uma cantora ali, e a perna dela é tão alta, meus irmãos, que eu falei, meu Deus do céu, como é que o pessoal vai assistir por mais um negócio desse? Por quê? Porque o mundanismo faz oposição à igreja do Senhor. E é preciso ter muito cuidado com isso. Peças teatrais. Cuidado, peças teatrais. Danças. Televisão. Televisão está pervertida. Muito pervertida. Eu hoje não vejo mais televisão. Eu vejo aqueles camaradas botar uma caixa em cima dos carros e saem correndo. Mas veja bem, geralmente, meus irmãos, são padrões e crenças anticristãs. Mas a igreja ela continua sendo a coluna e firmeza da verdade. Glória a Deus por isso. Porque tem cristãos ainda que não se curvaram diante das coisas desse mundo. Segunda coisa que devemos fazer como igreja: ensinar e viver valores do reino de Deus. Como igreja do Senhor, temos a obrigação de viver e ensinar os mais elevados princípios éticos, morais do reino de Deus. A verdadeira mensagem do Evangelho não se conforma aos discursos politicamente corretos, mas aos elevados padrões da santidade divina, que o que interessa é a palavra de Deus e não os padrões mudando. O crente, além de ensinar e viver os valores cristãos, deve denunciar a inversão dos valores, o pecado e os valores mundanos. Eu quero dizer para os irmãos que a igreja, meus irmãos, às vezes algumas pessoas pensam assim que era para ser todo mundo santo, mas não pode ser todo mundo santo. Nós estamos aprendendo para ser santo. E chegam uns que têm uma cabeça assim, tem que mudar essa cabeça, olha, porque a palavra de Deus está dizendo isso, tem que mudar. Mas a palavra de Deus, ela diz assim: cuidado com os lobos, que eles estão vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Quantas pessoas não entraram na igreja pensando que nós iríamos ceder a ganhar dinheiro, a fazer dinheiro com pessoas? E o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é isso. Nós fomos chamados aqui para falar de salvação, para falar do amor de Cristo. Não foi para enricar ninguém. Então esses valores hoje estão invertidos. Que nós estamos vendo aí, meus irmãos, são pastores riquíssimos. Um dia eu estava lá no Bom Jardim, fui pregar numa igrejinha pequena lá dentro do mato. E chegou um pastor, até apareceu aqui para vocês uma vez. O pastor chegou numa Hilux daqui, que era carro do ano, Hilux. Nem muita gente tinha Hilux. E o pastor, quando desceu do carro, que ele fez assim no paletó, que apareceu todas as pulseiras de ouro e relógio de ouro e tudo mais. Chegou
O povo ficar todo assim, abismado, olhando assim. O nome botou o pé dentro da congregação com o seu sapato de verniz que chega a brilhar. Deus. A igreja, meus irmãos, ela é feita de pessoas simples. Eu gosto da mensagem do Natal, porque no Natal, quando Jesus foi anunciado, foi primeiro os pastores que estavam lá com as cabras, estavam lá guardando as cabras, e chegaram os anjos e disseram: epa, não tem mais, nasceu hoje. Que mensagem! Não foi lá para os palácios Herodes, lá, tudo lá, não foi para lá. Primeiro os mais simples. A igreja não pode inverter os valores. Seja cristão, dê testemunho de Cristo, viva Cristo na sua vida. Você, mulher, jovem, preste atenção quando está se vestindo. Você, mulher, que já tem seu esposo, vista-se com decência para o seu marido. Cuidado para não dar ocasião ao diabo, para o diabo falar. Cuidado com a sua vestimenta. Não deixe que o seu corpo fique vulnerável à flor da pele, para que os homens fiquem desejando. É preciso ter pudor, e a Bíblia manda se vestir com decência, com ordem. Um dia passou uma cristã lá perto da minha casa, ela ia com um short tão curto que eu digo: não, mas eu tinha que olhar a cara para ver se era. Eu fui olhar, é ela mesmo. Meu Deus do céu. Meus irmãos, vocês têm que se lembrar de uma coisa: Deus nos chamou das trevas, lá das trevas, que era nas trevas que nós estávamos vivendo. Tudo isso e muito mais. Eu estou falando com vocês porque eu não posso falar tudo o que tem que falar, mas nós estávamos lá nas trevas da minha vida, que eu já falei para vocês. A minha vida, bebendo cachaça, fumando, tudo mais, na desgraça do diabo. Sai, tirou de lá e colocou aqui, que é luz. Ele tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora nós não temos mais esses desejos carnais, não queremos mais viver aquilo que o diabo oferece. Queremos viver as novidades de Deus para a nossa vida. Queremos viver vida santa. Queremos ser alegres pelo Espírito Santo, na presença de Deus. Aleluia. É preciso ter na mente isso, meus irmãos. Os valores muitas vezes estão invertidos. Quando o pastor Leonardo esteve aqui, ele me elogiou e disse assim: parabéns, irmão, que na sua igreja o pessoal, os homens não têm cabelo grande, eu vi homem com brinco, tudo mais. Eu tenho prezado por isso. Tenho prezado por isso. Eu estava contando para uma pessoa que diz: rapaz, teve um tempo aqui que os jovens estavam vindo tudo de bermuda e de chapéu. Nossa, saiu bem uma lapada de 20 jovens de uma vez só. Eu não quero isso aqui não. Reverência a Deus. Não, mas o que é que tem? O que é que tem? Não quero. Não. Hoje, graças a Deus, já está todo mundo curado e sarado dessa vida que teve. Mas eu tive que fazer isso, porque aqui é a casa de Deus. E nós acabamos de cantar: vestido do arco-íris. Como é que nós não vamos ter referência a um Deus desse? Como é, meus irmãos? Nossa vida, ela tem que mudar completamente. Nós somos de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer: não vivo mais, quem vive é Cristo em mim.
Não sou mais eu. E nós precisamos ser assim. Somos de Jesus. E ele ainda vai dizer mais ainda: e se vivermos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Somos do Senhor. Somos do Senhor. A igreja, meus irmãos, que vai subir é uma igreja santa. Vocês têm que olhar para os tempos, como o Mateus falou aqui. Jesus Cristo está voltando, e alguns não percebem que a volta de Cristo está bem pertinho, porque vai ser como nos dias de Noé. Os homens pensavam que não, que mensagem é essa? Está vendo, esse homem está doido fazendo um barco desse tamanho, que é isso? Até que veio o dia do dilúvio e todo mundo se acabou ali. Fechou a porta e ninguém entrou mais. Assim está essa geração. O que nós estamos vendo hoje, meus irmãos, é tudo isso que está acontecendo nos dias de Noé. É comida, é bebida, é festa, é casamento, é aniversário, é praia, é tudo. Cuidado, Jesus está voltando. A Bíblia diz que vem como um ladrão de noite, quando ninguém espera. Quando ninguém espera, ele vem e fecha a porta. E não dá mais tempo para entrar. Ainda, meus irmãos, os elevados preceitos extraídos na palavra de Deus, eles são imutáveis e servem de regra para orientar os homens em todas as gerações. Esses valores são insubstituíveis e devem ser coerentes com o testemunho do cristão. A igreja deve viver o que prega e pregar o que vive. Somos a igreja do Senhor, povo escolhido, geração eleita, sacerdócio real. Esses atributos que estão falando, eles são para a igreja do Senhor, daqueles que são santos com Cristo. Precisamos mudar nossa maneira de ser e de viver. Cristo está voltando, e Ele veio buscar a sua igreja santa e imaculada, sem mancha, sem ruga, sem marca. Um dia eu estava ouvindo a pregação do pastor, meu pastor Francisco Ferreira Nunes, que já morreu, e ele estava pregando justamente na parábola do filho pródigo. Quando foi chegando no ápice da pregação, ele disse que o pai, talvez toda tarde ele ficava lá no portão olhando para a rua, esperando que o filho voltasse. Aquele filho que viveu com ele e que foi embora, e o pai toda tarde ficava no portão olhando para ver seu filho. E eu estava lá em casa pensando que todos os dias, quando está na hora do almoço, eu digo com ela: né? Tu vai ligar na hora do almoço? Eu digo agora, na hora do almoço. Porque ele botou uma foto assim, bem triste, assim, e ele disse que era porque estava cansado. Eu digo: olha, se vocês vierem embora, eu vou morar aqui em casa aqui. Mas não, Deus me livre. Mas o filho pródigo, meus irmãos, ele estava olhando, o pai olhando, e de repente ele viu uma cabecinha aparecer lá no fim da rua. E ele ficou olhando e dizendo: é o meu filho que vem aqui. Preste atenção nessa história, que já foi contada de várias vezes. Mas o pai
que já tinha dado a herança do filho, que o filho já tinha gastado toda a herança, que disse para o pai que não queria mais viver naquela casa. Não quero viver mais aqui, não quero ficar mais preso, não quero mais ouvir mais sermão de pai, eu quero ir embora, eu quero viver com meus amigos. E o pai, que pai amoroso, é o meu filho que vem ali, é ele que está chegando, é o meu filho que começou a gritar, é o meu filho que está voltando. Esse filho somos nós quando estamos longe de Deus. Esse filho que saiu da casa do pai somos nós que, como o filho pródigo, caiu em si, que precisamos cair em si e sentir as nossas misérias e dizer: eu vou voltar para a casa do pai, eu não aguento mais, vou voltar. Não, mas talvez ele não me aceite. Se ele não me aceitar, eu vou pedir para ele me aceitar, mesmo com algum trabalho, pelo menos, porque aqui eu pereço de fome. Que história, meus irmãos! É isso que Cristo faz, que ainda está de braços abertos, esperando aqueles que saíram da sua presença, que querem voltar, porque o tempo terminou. Vocês só têm hoje para aceitar Jesus, para se reconciliar com Jesus. Vocês só têm o dia de hoje. Não deixem para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te salvar. Você nem sabe, meus irmãos, como foi que terminou essa história. Que festa, olha. A irmã vai dizer assim: eu quero uma festa como nunca houve aqui. Mata aí os cevados, bois e tal, e eu quero festa. Festa! O irmão diz: mas por que essa festa? Porque ele estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Ele voltou para a casa do pai. Estava ouvindo um hino, o barro que sobrou, e aparece a imagem de um homem se desmanchando em areia. O barro que sobrou, somos o barro que sobrou, e em breve isso vai se desfazer e nós vamos voltar para a casa do Pai, lá para a presença de Deus. É bendita a esperança da vida eterna de estar com Cristo, na casa onde Cristo foi estabelecer moradia. Eu vou pegar e vou voltar e vir buscar vocês, para que onde eu estiver, vós estejais também comigo. É desse jeito que vai acontecer. Essas verdades não mudam nunca, elas são universais, absolutas. Só Cristo pode dizer isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É absoluto. Só Cristo pode fazer isso. Devemos nos render a Ele. Fique de pé em nome de Jesus.
você sinta a presença de Deus nesse lugar. Nós não estaremos juntos se o Espírito Santo não estivesse aqui. Ele está aqui nesse lugar. É Ele que alegra o nosso coração. Por isso vamos cantar mais uma vez esse cântico, juntamente com o ministério do louvor. Ao que se acende.
cabeça. Eu quero perguntar essa noite se alguém que quer entregar sua vida a Jesus, quer se reconciliar. Eu vou pedir para você vir aqui à frente e nós queremos orar por você em nome de Jesus. Alguém para fazer isso nessa noite? Em nome de Jesus, quer se reconciliar, quer aceitar a Jesus, não perca essa oportunidade, ela é única. Eu acho que Cristo já falou no seu coração nessa noite. Ele ainda te espera, Ele ainda te chama, porque Ele quer te abençoar e quer te dar vida eterna. Em nome de Jesus. Há mais alguém que quer fazer isso, que quer entregar sua vida ao Senhor? Esse é um momento muito difícil, eu sei, mas nós queremos dizer para você que Jesus te ama, Ele quer te abençoar, Ele quer fazer algo novo na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alguém para fazer isso, quer entregar sua vida, quer se reconciliar com o Senhor, senão nós vamos encerrar esse momento, porque ele é importante, ele não é um momento qualquer. É salvação de graça. Você não paga nada. Salvação de graça. Deus quer te abençoar com vida eterna. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Baixa sua cabeça. Pai, em nome de Jesus. Nós queremos nesse instante, Pai, te suplicar a tua bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo que está aqui neste lugar. Senhor Deus, por cada um que entrou neste lugar, por essas portas, derrama a tua bênção sobre cada família que está aqui presente, Senhor. Deus amado, olha para os nossos filhos, olha para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, os senhores, as senhoras, derrama a tua bênção sobre cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Pai amado, que haja, Senhor Deus, saúde no meio do teu povo, Senhor, que haja provisão no meio do teu povo. Oh Deus amado, abre a janela dos céus e derrama as tuas bênçãos sobre a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus amado, te suplicamos, ó Pai, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que nos dê uma noite debaixo da tua proteção divina e dá-nos uma semana debaixo do teu poder, da tua graça, do teu amor, Senhor. Nós te pedimos a tua bênção e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Sente aí só um pouquinho antes de eu dar a bênção. Primeiramente eu quero chamar aqui a Yane e o Mateus aqui à frente. Nós vamos orar por eles porque eles estão completando mais um ano de casamento e eles compraram alianças novas. Nós precisamos orar por esse casal. Amém? Tem uma menina no meio. Cadê? Aqui, irmãos, é o segundo não. É como se fosse casar. Aqui das alianças aqui por lados. E nós vamos orar. Por que você levantar sua mão? Você não é sua mão para cá, nós vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor tem abençoado famílias. E nós queremos colocar diante de Ti, Senhor Deus, a vida do Mateus, da Yane, da Aira, Senhor. Derrama a tua bênção sobre os teus servos, Pai. E abençoa, Senhor Deus, esses anéis que sirvam, Senhor Deus, de compromisso até que a morte os separe, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai amado, abençoa o lar do teu servo, supre, Pai, as necessidades da saúde dos teus servos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus amado, nós louvamos o teu nome porque eles estão aqui nesse lugar, servindo a Ti, Senhor Deus, juntamente conosco. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu vou falar
Glória a Deus. Ó, o noivo vai beijar a noiva. As famílias da semana. Fala pessoal, Marcos falando. Final de ano chegando, como sempre, nós temos a nossa tradicional cantada de Natal, um espetáculo, O Seu Amor. Vai ser no dia 25 de dezembro, às 19 horas. Vamos para a programação? O Colégio Belém é formado pelo nosso Ministério de Louvor e por irmãos candidatos de outras denominações, que todo ano abrilhando a nossa igreja com um espetáculo lindo para Cristo. Também teremos a participação do grupo de teatro Conte com Jesus e nosso Ministério de Dança. Então você não pode perder, vai ser um espetáculo lindo. Agora se ligue nas nossas orientações. O nosso espetáculo acontece a partir das 19 horas. Nós gostaria que você chegue cedo, pois a igreja tem capacidade limitada. Garante o seu lugar. E lembre-se, traga a sua garrafinha. O trânsito na igreja é proibido para que você não atrapalhe o espetáculo para o seu irmão. E lembre-se, a entrada é apenas um quinto. Assim, venha abençoado e seja abençoado por essa grande festa para o nosso Senhor. Nós te esperamos aqui, hein? Tchau, tchau. Famílias. Deus. Glória a Deus. Pensa aí. Vai dar certo. Aleluia. Não tem jeito. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. É ao vivo. Ao vivo. Amém, irmãos? Vamos chamar então. Não foi possível porque aí as famílias são de peso. Mas eu vou dizer aqui aos irmãos, as famílias que nós vamos estar orando esta semana. A nossa irmã Eulene, Marcos, essa família que nós vamos estar orando. Deixa aí bem sincronizado, né? Essa família aqui. Eulene aqui. E a nossa irmã Antônia, Cícero e família. Precisamos de oração.
Presta atenção, aqui é a irmã Antônia, o Cícero, suas duas filhas, saiu agora, né? E o nosso irmão Marcos e a Helena, essa semana inteira, quando você for orar, coloque essa família na sua oração. Amém? Fique em pé, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por essas duas famílias, Pai, que a tua igreja vai colocá-los na tua presença esta semana. Derrama a tua bênção sobre eles, aquilo que eles precisam, aquilo, Senhor Deus, que eles sonham, que estejam na tua vontade, Senhor. Ó Deus amado, responde a oração dos teus servos, Pai. Em nome de Jesus, derrama a tua bênção no lar dos teus servos, da saúde, da prosperidade aos teus servos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus amado, eu te peço a tua bênção sobre os teus servos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora receba uma bênção. Que a graça do Deus eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, o amor de Cristo Jesus, repouse sobre a sua igreja, hoje e para todos sempre, e todos digam amém e graças a Deus.